Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Meu nome é Afrânio, pode me chamar de irmão Afrânio. A proposta que eu vou querer apresentar aos irmãos e às irmãs é que nós façamos a leitura do Salmo de Davi. Vamos fazer a leitura do Salmo 1 até o Salmo 150. Só que hoje vamos pegar apenas o Salmo 1. E no outro dia pegaremos o Salmo 2 e assim consecutivamente. Para que nós comecemos esse trabalho, eu queria que os irmãos vissem que eu vou considerar alguns parâmetros, porque para que nós possamos entender esses salmos, eles versículo por versículo, ele poder se fechar dentro do texto, temos que fazer algumas considerações, que seriam alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é que Davi vai ser observado aqui por nós, por vez por outra, eu vou considerar Davi como profeta. Por que Davi como profeta? Porque a palavra de Deus foi inspirada por Espírito Santo de Deus em homens santos. E Salmos é inspirado. Então, como é inspirado, então Davi também é considerado um profeta. Até porque, em alguns salmos na frente, nós vamos ver ele falando acerca da morte de Cristo, o sofrimento de Cristo. Nós vamos ver isso aqui em Salmos. Primeiro parâmetro, que Davi vai ser considerado como profeta. Vez por outra, eu vou tratá-lo como profeta. Outra é que quando Davi escreveu esse livro de Salmos, ou ele o escreveu em forma de diário, a partir do momento que ele estava passando pelas circunstâncias difíceis da vida, e depois que as circunstâncias difíceis passaram, ele fez o seu desfecho do diário, como alguns acreditam, ou outras, como Calvino acredita, que ele escreveu esses textos muito depois dos acontecimentos, mas como ele, que passou por tudo que passou, sentiu tudo que sentiu, foi capaz de ir lá na história, relembrar todos os momentos que passou, e escrever como se estivesse passando ainda. E fechando ele no presente dele, no desfecho, um desfecho onde ele vai dizer como é que Deus o fez depois. Entende? Então é um momento que está sendo escrito para uma pessoa, um fato já acontecido, ou um momento que está acontecendo simultaneamente com ele. Eu prefiro fechar com Calvino, na linha de que é um fato que já aconteceu com Davi. Como eu vou tratar como fato que já aconteceu, vez por outra eu falo assim, irmão, como já aconteceu, então isso nos salmos futuros. Esse é o parâmetro. O outro parâmetro que eu quero que os irmãos entendam, que é o parâmetro que Deus é soberano. Que Deus criou o céu e a terra apenas com o sopro da sua palavra, e que Deus, quando Ele criou o céu e a terra, criou os animais, tudo que há na terra, tudo que há no mar, Ele não só criou, como é mantenedor também. Ele está mantendo tudo. Nada sai do controle dele. Nós dissemos que nesse momento Ele é soberano. Está bem tudo aí? Até aí tudo bem, né? Amém. Então Deus é soberano. Num segundo momento, a gente vai dizer também que a vingança, ela pertence ao Senhor. Porque a gente vai ver isso, em termos da vingança, mais precisamente em Apocalipse capítulo 15, versículo 7. Quando a gente vai ver os 4 anciões entregando 7 taças da ira de Deus, que são 7 flagelos, para os 7 anjos. Então imagina que toda a ira de Deus condensada, preparada, está lá derramando nas 7 taças, estão cheias. E elas vão ser derramadas uma a uma em Apocalipse, da ira de Deus. Por isso que fala, nós não podemos nos vingar, porque a vingança pertence ao Senhor. Se a ira dele vai ser derramada naquele dia, ele está aguardando para aquele dia o que vai fazer naquele dia. Se ele antecipa algumas correções desse momento, ainda assim a vingança pertence ao Senhor. Amém? Tá bom. Bom, irmãos, então leiamos então o Salmo de Davi. Ele vai começar a falar dos justos e dos ímpios, que é o Salmo 1. Versículo 1 ele diz, vou ler todos, depois a gente vai falar versículo por versículo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido.
Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O salmista, Davi, nesse momento, o que o salmista quer nos dizer? Primeiro, ele vai querer fazer uma separação entre o justo e o ímpio. Mas ele vai falar as características do ímpio. Primeiro ele diz que feliz é o justo, bem-aventurado, agraciado seja. Quão bem é essa pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando ele fala que ele não anda nos conselhos, é quando nós, irmãos, escolhemos bem com quem nos devemos nos aconselhar. É quando nós procuramos ver se o conselho daquela pessoa está afinado com a ética, com a moral, com o respeito, com os valores e, acima de tudo, com a verdade. Então, nós temos que dar conselho. Nós temos que ouvir esse conselho, aliás, quando ele está afinado com aquilo que Deus quer que nós tenhamos no coração. A retidão, a pureza. Do contrário, nós não temos que dar ouvido a conselhos que não nos levam para um caminho perfeito, para um caminho certo. Porque se nós começarmos a dar ouvido a esses conselhos, nós vamos ficar pior do que nós já somos. Porque imagine que nós somos pecadores. Nosso coração, ele solta amargura, libera o ódio. Porque nós somos destinados para fazer aquilo que não agrada a Deus em função do que tem dentro da gente. Por quê? Porque lá no pecado original, quando Adão pecou, esse pecado ficou em nosso coração. E isso que Cristo falou. O que contamina é o que sai da boca do homem. Porque o que tem no coração do homem? O adultério, a prostituição, a mentira, a falsidade, a arrogância. Então, quando nós ouvimos o ímpio nesses conselhos dele, nós apenas ligamos nossos corações mentirosos ao conselho dele. E nós ficamos como que cheios daquilo que nós não devemos se encher. De vez de encher-nos do Espírito de Deus, encher-nos do Espírito dos homens, Espírito da perversidade, da malvadeza. E aí ficamos detidos, ficamos como presos. Não queremos mais sair, porque os pecados, como eles saem dos nossos corações, saem dos nossos desejos, eles fazem aquilo que nossos corações, nossos desejos querem. E como nós não conseguimos sair daquilo que a gente quer, ficamos presos, agarrados ao pecado. E sabe o que acontece nesse momento, quando nós começamos a dar ouvido ao pecador, ficamos agarrados no pecado? Ele vai dizer que nós se assentamos na roda dos escarnecedores, ele fala. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que nós não andamos, não detemos no caminho. O caminho do pecador é o caminho da perversidade. Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E nós se apegamos facilmente ao descaminho, nós se apegamos à mentira e nós se apegamos à morte. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos desperta para Cristo. Mas nós temos que buscar o Senhor constantemente para que se acenda o que o nosso coração, que foi escolhido por Deus, que a nossa alma que foi escolhida por Deus, muito anseia. Nós temos sede de Deus. Você tem sede de Deus. Eu tenho sede de Deus. Porque ele vai dizer assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor. A lei está em ouvir o Senhor. Nós temos prazer em ouvir o Senhor.
Nós temos sede de Deus. Meu irmão e minha irmã, o Salmos 42, ele vai dizer assim: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando nós fazemos isso, nós questionamos com a nossa alma, como o salmista diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E aí nós fazemos isso, nós começamos a meditar na palavra de Deus de dia e de noite, como ele está dizendo. E na sua lei, medita de dia e de noite. Quando nós fazemos isso, meditamos de dia e de noite, ele vai falar: bem-aventurado, felizes somos, quando nós não damos atenção ao conselho do ímpio. E quando meditamos de dia e de noite, ele ainda diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Oh, irmão, plantado junto é as correntes das águas. Eu sou do norte. E lá no meu norte existe uma planta chamada o açaí. O açaizeiro fica ali junto às correntes das águas. E as folhas não murcham. E no devido tempo dá o seu açaí. Assim é você, assim sou eu, quando procuramos a palavra de Deus de dia e de noite, e não se assentamos à roda dos escarnecedores, e não nos detemos no seu caminho, e nem damos atenção para eles. Felizes nós somos quando nós fazemos isso. E dessa forma, o nosso caminho fica bem sucedido. Bem sucedido porque a palavra de Deus fala que luz para o meu caminho é a tua palavra e lâmpada para os meus pés. Então, imagina você que nós teremos luz, saberemos o que estamos fazendo, sabemos quem estamos servindo, sabemos para onde estamos indo. Então, quando fala bem-sucedido, vai dizer felizes são, que sabe o que estão fazendo, sabe onde estão. Então, tudo que fazemos é bem-sucedido. Veja, quando ele fala sucedido, alguns por não entender, pela luz do Espírito Santo, que o Senhor está nos dizendo em relação a não dar ouvido ao ímpio, alguns entendem que aqui está falando de finanças. Eu não estou dizendo que o crente não pode ter dinheiro, que o crente não pode ter seu recurso financeiro. Não é isso não. Mas estou dizendo que nesse contexto aqui, está se apegando, quando ele lê a palavra de Deus de manhã e de tarde. Nós tomamos café, nós almoçamos, nós ajantamos também, para manter o nosso corpo material. Para manter o corpo espiritual também nós temos que meditar na sua palavra de dia e de noite, irmãos. Um tiquinho que nós podemos fazer assim, depois de passar para 2 tiquinhos, 3 tiquinhos, até crescer mais. Porque é isso que Deus quer, que nós cresçamos, para que no devido tempo nós possamos dar o seu fruto. Nós já estamos plantados como a árvore junto à corrente das águas. Os ímpios não são assim. Ele fala: são porém como a palha que o vento dispersa. Imagine, irmãos, eu acho que algum dos irmãos já viu aqueles ventos fortes que vêm como um redemoinho, como alguns chamam, e começa a pegar aquelas folhas secas, aquelas palhas, e joga para um lado e joga para o outro. Sem nenhuma utilidade elas são. Elas não têm nem querer, não sabem nem o que querem, mas são dispersas para um lado e para o outro. Assim é o ímpio. Porque a regra do ímpio é assim, irmãos. Aqui se faz, aqui se paga. Nós não somos assim. Nós sabemos que haverá um juízo final. O ímpio, ele não crê nesse juízo final. Ele não se apega a Deus.
Porque ele diz assim: pois os perversos não prevaleceram no juízo, porque esse juízo é o grande julgamento quando o Senhor vai julgar quem são dele, quem não são, quem é dele e quem não é dele, quem pertence e quem não pertence. O ímpio, ele vai estar lá naquele momento para o grande julgamento. Nem os pecadores na congregação dos justos. Veja como eles não estarão conosco. Nós somos do Senhor. Nós estamos sendo guardados e preparados para morar com Ele um dia. E fala assim no versículo 6: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Ó, irmãos e irmãs, no Salmo 139, lá na frente, nós iremos ver o momento que fala que o Senhor nos formou, nos teceu no seio da nossa mãe. Nos viu ainda quando informe, quando ainda nem existíamos, Ele já nos via. As palavras ainda nem saem da nossa boca, já conhece toda. Então nossos caminhos estão diante do Senhor. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. O Senhor nos conhece. O Senhor nos escolheu para servi-lo, para amá-lo, para adorá-lo. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, nesse momento que estamos passando por essa pandemia, nesse momento que estamos de quarentena, temos que ficar esperando no Senhor. Que Ele conhece os nossos caminhos. Ele é que nos rega pela sua palavra. Temos que crer na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. É através da palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus nos fundamenta, nos edifica, nos fortifica. E aí nós passamos a entender que nossos caminhos pertencem ao Senhor. Quando Ele diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. E para finalizar, amados irmãos e amadas irmãs, por hoje, Ele fala, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não tenha dúvida. Toda mentira que o ímpio está contando nos seus maus conselhos, todo o caminho errado que ele está fazendo porque acha que é aqui que ele vai ficar bem, e todos os escárnios que ele faz com as suas línguas, debochando das pessoas, derrotando o justo, maltratando e perseguindo o justo, não se preocupem. Nós não devemos nos preocupar, irmãos. Sabe por quê? Porque o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor é justo, o Senhor julgará. E a ira dele está preparada com 7 taças cheias de ira para ser derramada. Por isso nós não devemos nos vingar e devemos agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem conosco. E devemos, amados irmãos, para finalizar, já bem dizer terminar, né? Que não finalizamos, buscar a Deus e ler sua palavra de dia e de noite, de dia e de noite, de dia, de noite, dia, de noite. Amém?